Boa noite, irmãos. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Queria agradecer pela oportunidade. É uma honra ministrar aqui para vocês. Não imaginava que ia ter tanta gente hoje. Mas glória a Deus. E quando o Léo falou comigo sobre compartilhar a palavra hoje, ele chegou assim para mim: "Você tem uma palavra?" Aí eu fiquei assim: "Ai, meu Deus." Aí eu falei: "Não tenho, não." Ele falou assim: "Tem alguma coisa que Deus está falando com você?" Aí eu: "Tem, né? Porque Deus fala o tempo todo. Não tem como falar que Deus não está falando, porque Ele está falando." E aí a palavra que queimou assim no meu coração foi algo que Deus trouxe no nosso acampamento. E eu acho legal porque tem bastante gente que está lá no acampamento aqui. Então, é de Deus. É lá em Mateus 6, no versículo 9 e 10. Mas, antes de ler, queria só compartilhar, né? Tem algumas pessoas que estão aqui que estavam no meu pequeno grupo de meditação coletiva. Eu lembro que quando a gente meditou nessa palavra, a gente fez vários comentários, né, sobre ela. Eu lembro que eu falei assim que eu já tinha ouvido muito essa palavra, né? Essa oração do Pai Nosso. É algo muito comum. Se você é cristão, você conhece essa oração. Mas depois daquela manhã de meditação ali, ouvindo aquilo que Deus estava falando com a gente coletivamente, isso caiu com um peso diferente assim no meu coração, sabe? Sobre aquilo que Deus estava chamando mesmo a gente, né? Sobre o venha o teu reino e faça a sua vontade. Parece que aquilo ficou ecoando dentro de mim assim. E aí quando lá perguntou o que Deus estava falando comigo, é como se aquilo tivesse gritado dentro de mim, né? Venha o teu reino, faça a tua vontade. E foi muito gostoso aquele tempo de meditação, assim, de ver como a mesma palavra, Deus usa essa mesma palavra para falar de diferentes formas, né, de se revelar de diferentes maneiras para cada um. E eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus está falando comigo. Eu espero que, da mesma forma como Ele tem falado comigo através dessa palavra, que Ele fale com cada um de vocês. Amém? Eu vou ler lá em Mateus 6, no versículo 9 e 10. Que diz assim: "Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." A oração ela é maior do que isso, mas esses 2 versículos eles já falam muita coisa assim. E aí eu parei mesmo para analisar aquilo que Jesus ele está dizendo. Né? E aqui, se você for pegar ao longo da história aqui, no livro de Mateus, lá no capítulo 4 vai falar sobre o jejum de Jesus, quando ele foi tentado no deserto. Logo em seguida já vem Mateus 5, onde Jesus começa o Sermão do Monte. E ele está falando, né, com os discípulos e com a multidão, e Jesus está ensinando sobre o reino. E ele traz algumas palavras, e dentro desse Sermão do Monte, Jesus está falando aqui, especificamente nesses versículos, sobre a oração. Jesus está ensinando as pessoas como elas devem orar. E ali, mais para cima ali, ele fala, né, sobre os hipócritas que quando oram nas sinagogas oram em pé e ficam usando de vãs repetições e orando alto para eles serem vistos. E Jesus fala que quando a gente orar, a gente precisa ir para um lugar secreto. E o que me chamou a atenção foi que ele fala ali no versículo 8. "Não sejam como eles, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhes pedirem." Então, Jesus está falando assim, você não está orando somente para o seu Deus, né, para o seu rei, para aquele que governa todas as coisas, mas você está orando para o seu Pai, e o seu Pai sabe do que você precisa. Né? E isso me chama a atenção, que Jesus foi como se ele realmente enfatizasse. Ali ele fala, e o seu Pai que vem em secreto, né? E o seu Pai que sabe do que você precisa. Então, ele está enfatizando isso aqui nessa oração, né? E ele está realmente compartilhando com as pessoas como elas devem orar. E eu vejo Jesus mesmo trazendo isso para as nossas vidas, né? Quando a gente vai orar, normalmente a gente busca aquilo que a gente quer, né? A gente aproveita para falar para Deus, entregar a nossa lista para Ele, né? Deus, eu preciso disso, faz aquilo. Mas aqui Jesus está falando, seu Pai já sabe do que você precisa.
E aí, logo em seguida, ele vem, portanto, orem assim. Então, ele está dizendo como a gente deve orar. E aí, em nenhum momento aqui, desse comecinho dessa oração, tem a ver com a gente, né? Eu acho que a única coisa aqui que tem a ver com a gente é quando ele fala Pai Nosso, que é nosso, é o nosso Pai, né? E parando para analisar assim as coisas que Jesus estava falando, né? Quando ele começa a oração, ele fala Pai. E eu vejo que esse Pai demonstra uma relação, um relacionamento, né? Pai e filho, eles têm um relacionamento, e normalmente um relacionamento de intimidade, né? O pai conhece o filho e o filho conhece o pai. Então, você está falando com alguém que você tem intimidade, com alguém que te conhece. Os pais, eles conhecem os filhos desde que eles nascem, né? Sei que nesse mundo caído nem sempre é assim, mas o natural das coisas é que o pai, desde o momento em que descobre, né, que a sua esposa está gerando um filho ali, ele acompanha a gestação, né, vai nas ultrassons. No momento do parto, ele está lá. O Léo mesmo, no momento do parto, ele foi a primeira pessoa que pegou a vela. Então, o pai, ele conhece os filhos. O pai, ele acompanha o crescimento, ele acompanha a vida dos filhos. Então, Jesus, eu vejo que no início dessa oração, ele não fala isso em vão, mas quando ele fala o pai, é como se, sabe quando você fala uma palavra e automaticamente aquilo puxa uma memória na sua cabeça? Eu imagino que Jesus ele estava fazendo isso, quando ele estava, portanto, orem assim, Pai, né, para passar um filme mesmo na cabeça da pessoa. Nossa, o meu pai, né, o meu pai que me conhece, o meu pai que me gerou, né, me colocou ali no ventre da minha mãe, que me acompanhou, o meu pai que me ensina, né, o meu pai que provê o que eu preciso, o meu pai que me protege, o meu pai que me dá direção, que afirma a minha identidade. Então, quando Jesus fala Pai, é como se ele quisesse que todos esses pensamentos eles tomassem conta da mente das pessoas, né? Você está orando para o seu Pai. E aí, quando ele fala Pai Nosso, né, eu vejo esse nosso como Jesus incluindo, né, porque muitos ali conheciam Jesus como sendo o Filho de Deus, mas talvez tinha pessoas ali que não se identificavam como filhos também. E Jesus estava querendo dizer, olha, vocês também são filhos, né? Ele não é o meu Pai, ele é o nosso Pai. Né? E por isso, na oração, ele diz Pai Nosso. Talvez para gerar dentro do coração das pessoas um sentimento de pertencimento, né? Isso é para você também, não é só para mim. Né? E eu vejo Jesus querendo realmente fazer isso, sabe? No início dessa oração. E algo que me chama a atenção também foi que quando ele fala isso sobre o Pai Nosso, né? Então, automaticamente, se o Pai é nosso, eu sou filha. Mas vendo aqui essa oração e o contexto todo, né, não é porque eu sou filha que as coisas precisam ser do meu jeito, né? Eu não posso ser uma filha mimada que vai ficar batendo o pé até o pai fazer o que eu quiser, né? Então, Jesus está falando aqui, Pai Nosso, mas isso não me dá o direito de ser uma filha teimosa, né? Eu vejo que Jesus, ele é filho de Deus, né? Ele é o primogênito, ele é o nosso irmão mais velho. E quando eu olho para Jesus, eu consigo identificar um filho maduro de Deus. Em nenhum momento eu vejo Jesus batendo o pé, né? Mas quando Jesus fala ali, faça a tua vontade, automaticamente me puxa na memória várias vezes em que Jesus falou essa mesma frase, né? Faça a sua vontade, contudo, faça a sua vontade. Mas eu vou falar disso um pouquinho depois. E aí Jesus fala aqui, Pai nosso, que estás nos céus. E que estás no céu, está falando onde Deus está, né? Deus está no céu, Deus Pai está no céu. E logo em seguida ele fala, santificado seja o teu nome. E no tempo da meditação, esse santificado seja o teu nome foi algo que me chamou muita atenção. Que nós sabemos que Deus é santo, né? Esse é quem ele é um atributo dele. Mas eu vejo aqui, talvez a razão para Jesus ter colocado isso na oração, né? Ele não está só declarando, né? Tipo, santo é o teu nome. Mas a palavra é santificado. E santificado significa aquele que se santifica, aquele que adquire a condição de santo. E aí eu me lembrei que tem uma palavra, se eu não me engano, que foi João que diz que ninguém viu a Deus, né? Ninguém jamais viu a Deus. E eu penso, Deus Pai está lá no céu, né? Esse é o lugar onde ele está. E ninguém viu a Deus. Então, como eu posso declarar que Deus é santo se eu não estou vendo ele?
E aí algo que o Espírito Santo falou muito assim no meu coração, né, sobre esse santificado seja o teu nome, como se Jesus estivesse falando, santificado seja o teu nome através da minha vida, né, porque o Filho ele é a expressão exata do Pai. Então, através do Filho, eu enxergo um Deus santo, porque o Filho ele se santifica assim como o Pai é santo. E se o Filho é o Deus Pai, que as pessoas veem, que o mundo vê, então as pessoas vão reconhecer essa santidade de Deus, porque o Filho ele se santifica, ele adquire essa condição de santo, mesmo no mundo caído, né? Que Jesus ele já estava nesse mundo caído, mas ainda assim ele expressava esse atributo de Deus, que é a santidade. Isso me fez pensar, né? Será que o nome de Deus tem sido santificado através da minha vida? Será que os meus pensamentos, as minhas ações, elas têm demonstrado esse atributo de Deus? Né? E quais são os atributos de Deus que nós, como filhos, temos evidenciado? Né? Será que assim como Jesus, né, como as pessoas olhavam para Jesus e viam o Pai, será que as pessoas lá fora, olhando para a gente, será que elas conseguem enxergar esse Pai? Será que elas conseguem exaltar as características de Deus olhando somente para nós? Né? Será que elas conseguem enxergar um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus santo, né? Um Deus poderoso? Todos esses atributos incontáveis de Deus que a gente consegue identificar só aqui nesse trecho da palavra. Será que, quando as pessoas olham para mim, elas conseguem ver esse Pai? E aí Jesus dá continuidade na oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E isso torna a gente participante disso, né? Que a gente é responsável para que o nome de Deus realmente seja levantado como santo no nosso meio, né? No meio das pessoas. E aí vem as partes assim que para mim caíram mais pesadas assim no meu coração, que é o venha o teu reino. E a palavra vai dizer que o reino de Deus ele é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Né? E se você olhar no Sermão do Monte, tudo aquilo que Jesus está falando sobre esse reino, né, eu vejo como em Mateus 5, 6 e 7, realmente Jesus trazendo para a gente como se fosse a constituição mesmo desse reino. Né? É assim que vocês devem agir, né? É assim que as coisas funcionam nesse reino. E aí Jesus está orando ali e clamando ao Pai, né? Venha o teu reino. E ele está ensinando isso para nós. Esse precisa ser um clamor no coração de vocês. Venha o teu reino. Esse reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E quando eu vejo isso, né? Quando eu olhei para essa palavra, eu me lembrei de Mateus 4, onde Jesus ele estava no deserto, sendo tentado, né? Por Satanás. E aí vou abrir aqui. E no versículo 8, que foi a terceira coisa ali que Satanás disse, diz assim: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se, prostrado, você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E eu vejo que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele abriu mão de tudo isso para vir para a terra e viver como homem. Então, lá em Hebreus vai falar que ele foi tentado em todas as coisas, né? Então, ele sabe como é estar desse lado. E eu vejo aqui Jesus ensinando a gente a orar: venha o teu reino. E Satanás se apresentou diante de Jesus e ofereceu para ele todos os reinos da terra. Olha, se prostra diante de mim, que tudo isso aqui que você está vendo. E o que me chama a atenção é que ele levou Jesus para um monte mais alto ainda, né, do que aqueles que ele já estava. E aí, nesse lugar, ofereceu todos os reinos que ele pudesse imaginar e colocou aquilo diante dele. Isso me fez pensar, né, será que nós, né, diante de uma oferta dessas, talvez não todos os reinos do mundo, mas talvez o nosso reino, o reino do nosso coração, o reino que a gente idealizou na nossa cabeça, né, onde as pessoas devem ser de uma forma, onde as coisas devem acontecer do meu jeito, será que se alguém me oferecesse esse reino, será que assim como Jesus eu iria recusar, né? E iria declarar o Senhor como sendo o rei do meu coração, como ele declarou aqui: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então, Deus, Ele era o único rei, né? Será que Jesus ele tem sido também esse único no nosso coração, a ponto da gente recusar todas essas ofertas
e o clamor do nosso coração seja: venha o teu reino. E outra coisa que me chama a atenção aqui foi, ainda lá em Mateus 5, né, sobre esse reino de Jesus, a quem ele pertence. Lá no Sermão do Monte, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, e aí tem 2 versículos que me chamam a atenção, que são os únicos que diz, porque deles é o reino dos céus. E o primeiro é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o último: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso me chamou muita atenção, né? Porque de quem é esse reino que Jesus está falando? Né? É daqueles que são miseráveis de coração. Né? Talvez você parando assim e olhando para dentro de si, como eu paro e olho para dentro de mim e penso: meu Deus, é muita miséria para um coração só. Mas ele está falando: esse reino é seu, né? Você pertence a ele. E, ao mesmo tempo, aqui, quando Jesus fala, né, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu vejo o peso que tem essa oração. É muito lindo e muito poderoso quando a gente clama, a gente ora, a gente canta: venha o teu reino. Mas quando você está levantando a sua voz, clamando isso, você está dispondo o seu coração para sofrer e ser perseguido por causa da justiça que vem junto com esse reino, porque o reino de Deus é um reino de justiça. Né? E aqui fala que nós seremos perseguidos por conta dessa justiça. Então, quando eu clamo: venha o teu reino, eu estou dispondo meu coração para sofrer e para ser perseguida, né, por causa da justiça. E eu vejo assim como se Jesus estivesse trazendo essa pergunta assim para mim: você realmente está disposta? Você está clamando, você está cantando: venha o teu reino. Mas você está disposta a sofrer por esse reino? Você está disposta a ser perseguida por conta desse reino, esse reino de justiça? Isso foi algo que me chamou muita atenção com relação ao reino mesmo, de será que eu tenho buscado mesmo o reino de Deus ou eu tenho buscado o meu próprio reino? Né, viver o meu próprio reinado na terra? Será que eu tenho ocupado esse lugar de querer governar a minha própria vida, né? De querer que as coisas sejam do meu jeito? E se Satanás aparecer aqui e me oferecer esse reino, eu vou tomar posse dele? Ou, assim como Jesus, eu vou recusar e vou falar que Jesus é o único digno de adoração na minha vida, né? Digno de reinar mesmo sobre o meu coração. E outra parte aqui da oração de Jesus, quando ele diz: seja feita a tua vontade. E eu me lembro que quando eu li essa passagem, né, seja feita a tua vontade, me veio um flash de memórias na cabeça das vezes que eu li isso nas Escrituras, né? E todas elas tinham a ver com Jesus. E a primeira delas está lá em Hebreus 8, 7. Que eu vou ler desde o 5. Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E aqui nesse texto, eu estava meditando em Hebreus, e aqui estava falando sobre o sacrifício de Jesus, que ele é único e é para sempre. E eu vejo aqui como se, imaginando, né, lá essa conversa de Jesus com o Pai. E o Pai indignado que os sacerdotes estavam indo lá, estavam sacrificando os animais, mas o sangue daqueles animais não era suficiente para redimir aquele povo, né, para compensar, né, o pecado deles. Não era suficiente. E ali, Jesus, ele conhecendo o coração do Pai, ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Né? E a palavra vai dizer que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Então, se você parar para pensar, antes mesmo de Deus criar Adão, ele já sabia que o homem ia pecar
e que ele precisaria entregar o seu próprio filho. E Jesus, ele dispôs o coração para isso, né? Conhecendo o Pai, conhecendo os propósitos do coração do Pai, ele disse: eis aqui estou, né? Faça a tua vontade. Isso queimou muito assim no meu coração, porque nem sempre eu estou disposta a fazer a vontade de Deus na minha vida. Né? Às vezes eu oro essa oração de uma forma meio automática, assim, né? Senhor, faça a tua vontade. Mas e se a vontade de Deus for totalmente contrária à minha vontade? Né? Se a minha vontade é ir para um lugar e Deus me falar que eu preciso ir para outro lugar? Né? Se a minha vontade é, sei lá, comprar uma casa e Deus falar, não, você vai viver em tal lugar. Será que eu estou disposta a abrir mão da minha vontade, né, dos meus direitos, a renunciar a isso para que a vontade de Deus ela se cumpra plenamente na minha vida? E eu vejo, olhando para Jesus, eu consigo ver isso. Então, Jesus ele tem propriedade em ensinar o que ele está ensinando, né, sobre como nós devemos orar. Porque ele mesmo, ele, na prática, ele já tinha feito aquilo muitas vezes. Né? E acho que a passagem que mais me marcou, assim, que me veio na memória, foi lá em Lucas 22, que Jesus também usa essa palavra, né, sobre fazer a vontade do Pai. E aqui no contexto, fala sobre Jesus no Monte das Oliveiras. Então, Jesus estava muito próximo de ser sacrificado, né, de se entregar para morrer na cruz. Eu vou ler aqui desde o 39. E, saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E quando eu vejo Jesus ensinando essa oração, e ele fala, seja feita a tua vontade, Jesus ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. Né? Ele sabia que a aflição ia ser tão grande que ele ia clamar ao Senhor, né? Senhor, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Eu penso, será que nos momentos de aflição a gente ainda vai ter essa mesma disposição para clamar, Senhor, contudo, seja feita a sua vontade? A agonia de Jesus ela era tão grande que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Eu nem consigo imaginar o que estava acontecendo dentro dele, né? A pressão física, psicológica, emocional que ele estava sofrendo, carregando o pecado do mundo inteiro nas costas, eu nem consigo mensurar. Mas ainda assim, né, mesmo que o desejo do coração de Jesus naquele momento era, Senhor, me livra, afasta de mim esse cálice, faz alguma coisa. Né? O Senhor é meu Pai, o Senhor é poderoso. Jesus ele podia questionar Deus naquele momento, né? Faz alguma coisa, o Senhor pode fazer alguma coisa. Mas não, ele fala, contudo, seja feita a sua vontade. Né? E a vontade do Pai era que o Filho realmente morresse naquela cruz para remir com seu sangue o pecado de toda a humanidade. Então eu vejo assim, quando a gente clama, seja feita a tua vontade, a gente também está se dispondo a sofrer. Né? A gente está se dispondo a pagar um preço muito alto, talvez entrar nessa mesma agonia, nessa mesma pressão. Mas a gente vai se alegrar no fim, porque a vontade de Deus ela vai estar sendo feita. Né? Vai estar sendo feita na nossa vida, na vida das pessoas à nossa volta. A vontade de Jesus ela vai estar sendo feita na nossa geração. Custe o que custar. Né? Isso pode custar as nossas vidas. Né? Eu vejo mesmo que você clamar por esse reino, você clamar por essa vontade é realmente um caminho de morte, sabe? Porque não tem espaço para o eu. Quando eu faço essa oração que Jesus está ensinando aqui, Deus ele realmente passa a ser o centro da minha vida. Né? E eu não consigo me ver em outro lugar senão na cruz, sabe? Eu vejo mesmo que esse é um caminho de morte, que eu preciso, como filha de Deus, como cidadã desse reino, eu preciso estar disposta a trilhar esse caminho, sabe? De crucificar o meu eu, sabe? De tirar
a Ellen do centro da minha vida, sabe? Não é mais a minha vontade, não é do jeito que eu quero, né? E às vezes pode ser que eu vou fazer a vontade de Deus um pouco emburrada, mas eu vou fazer, né? Eu vou fazer até que isso se torne algo natural para mim, né? Até que a minha obediência ela seja imediata, com amor, com alegria, né? E eu vejo que Jesus, quando ele está falando aqui, quando ele está ensinando as pessoas a orar, eu vejo que mensagem poderosa ele está carregando em cada uma das palavras, né? Em cada uma delas tem um significado gigantesco. E aí, para encerrar, a última coisa que Jesus fala aqui na oração, eu vou ler ela desde o começo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E aí, quando eu li esse assim na terra como é no céu, me veio também lá em Apocalipse, né? Eu pensei, que Jesus ele quer dizer com isso, né? Como é no céu? E aí, a palavra que me veio, me chamou muita atenção, foi lá em Apocalipse 4, do 8 ao 11, que diz assim, a parte B. Não tinham descanso nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ação de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. E quando eu leio essa passagem e eu faço essa pergunta para o texto, né, se Jesus está falando, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, e se eu olhar para o céu, para esse texto aqui, no céu existe adoração incessante. É isso que acontece. Quando Jesus ele fala assim na terra como no céu, é porque ele está falando que a mesma adoração que existe lá, ela precisa acontecer aqui na terra, em todos os lugares, em todos os povos, né? Onde tem vida, onde existem pessoas, a adoração que existe no céu, ela precisa acontecer aqui na terra também. Né? E fala aqui que eles não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, eles proclamavam, eles cantavam, eles rendiam as suas coroas a Jesus, e eles entoavam palavras, cânticos diante do Senhor. E eu vejo assim, né, esse assim na terra como no céu. Né? Aqui na terra precisa haver essa adoração incessante também, principalmente da nossa parte, porque a gente conhece, né, esse Deus. A gente sabe que Ele é digno de receber toda essa adoração, todo esse barulho que a gente fez aqui hoje na hora do louvor. A gente sabe que Jesus é digno e as outras pessoas precisam saber disso também. Essa adoração que existe lá precisa acontecer aqui também. E isso me trouxe à memória algo que o Léo falou quando a gente estava lá em Barretos, que ele deu uma palavra para o pessoal lá da cozinha. E ele falou sobre viver uma vida, um estilo de vida corandel, que é uma vida diante da face de Deus, onde eu glorifico a Deus em tudo que eu faço. E lá em Colossenses vai dizer, tudo que fizerem, façam para a glória de Deus. Então, se eu tenho esse entendimento, a minha adoração ela realmente vai ser incessante. Quando eu estou lavando a louça, eu estou rendendo adoração a Deus. Quando eu estou no meu trabalho, na loja, no escritório, quando eu estou na igreja, quando eu estou no meu quarto, quando eu estou numa roda de amigos, quando eu vou no shopping, não importa onde eu estiver, eu vou estar rendendo a minha adoração a Deus, e a adoração vai ser realmente essa adoração incessante que acontece no céu, ela vai ser aqui na terra. Né? E eu vou demonstrar isso com a minha vida, vou demonstrar essa adoração incessante a Deus, né? E mostrar para as pessoas, cara, Deus é digno de receber a nossa adoração em tudo aquilo que a gente faz. Então eu vejo mesmo Jesus ele chamando a gente para isso, sabe? Que a partir do momento que a gente lê essa palavra de novo, pelo menos eu, depois desse tempo, né, desse acampamento, essa palavra realmente ela caiu com peso maior assim no meu coração, e eu nunca mais vou ler essa oração da mesma forma, né? E eu queria que a gente parasse mesmo para refletir, sabe, por um momento, como eu tenho vivido, né? Será que
eu tenho vivido realmente como filha de Deus, assim como Jesus é o Filho de Deus? Será que eu tenho me sentido parte, né, dessa família? Será que eu tenho me sentido parte desse reino? Será que o nome de Deus ele tem sido santificado através da minha vida? Será que eu tenho revelado os atributos de Deus através da minha vida? Será que realmente eu tenho buscado o reino de Deus e a justiça dele, ou eu ainda estou presa aqui buscando a minha vontade, as minhas coisas, ou o meu próprio reino, sabe? Será que essa vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, mas que custa muito, que custa tudo, que custa a nossa vida, será que eu realmente tenho buscado essa vontade? Será que eu tenho tido essa mesma coragem, essa mesma entrega de Jesus? E dito isso, sabe, realmente venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, ainda que eu seja perseguida, ainda que eu sofra, venha o teu reino. Será que eu tenho clamado para o Senhor, seja feita a tua vontade, ainda que tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu idealizei para a minha vida, ainda que tudo isso se desfaça, sabe? Será que eu estou realmente disposta a fazer essa oração? Será que eu estou realmente disposta a ser aquela que vai trazer a realidade do céu para a terra através da minha adoração? Será que eu realmente quero ser essa pessoa, sabe, que vive um estilo de vida mesmo diante da face de Deus, alguém que faz tudo para a glória dele? Sabe, a quem nós temos adorado? Será que a gente tem adorado a nós mesmos? Será que, se a gente fechar os nossos olhos agora e parar para pensar um pouco, será que é realmente Jesus que está sentado no trono do nosso coração, ou será que ainda tem muitos de nós aqui dentro? Então, eu queria convidar você nessa noite a se colocar em pé. Eu queria que a gente orasse sobre isso, sabe? Que a gente parasse para sondar mesmo o nosso coração, perguntar mesmo para o Espírito Santo, o que tem enchido meu coração? Será que todas as vezes que eu fiz essa oração, eu tinha essa dimensão de tudo aquilo que eu estava dizendo? Que a gente possa realmente dispor o nosso coração e talvez pela primeira vez nas nossas vidas orar essas palavras com esse peso que Jesus está trazendo para a gente, sabe? Com esse entendimento de que é o reino dele, de que é a vontade dele e o que tem a ver com a gente. Isso não importa, porque a gente já está crucificado com Cristo. Então, essa vida ela não é mais nossa, mas é dele. E ele pode fazer o que ele quiser. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por essa palavra. Te louvar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite. Nós queremos que o Senhor, realmente, Espírito Santo, nos conduza ao arrependimento, Senhor, porque nós temos muito do que nos arrepender. Muitas vezes nós oramos para que a sua vontade seja feita, Senhor, mas nós vivemos numa corrida incessante pela realização da nossa própria vontade, Deus. E nós pedimos perdão. Perdão por todas as vezes que nós ocupamos o centro da nossa vida, o centro do nosso coração, Jesus. Mas nós queremos destronar, Jesus, o nosso eu nesse momento. Destronar, Senhor, do nosso coração tudo aquilo que tem tomado o seu lugar. Nós queremos clamar, Senhor, venha o teu reino. Faça a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Que nós sejamos aqueles, Senhor, que vão manifestar a realidade do reino dos céus na terra. Senhor, nós dispomos o nosso coração a sermos perseguidos por causa da justiça, Senhor, porque vale a pena ser perseguido para que o teu reino venha sobre a terra. Senhor Jesus, nós dispomos o nosso coração, Senhor, para trilhar esse caminho de morte, assim como Jesus, para que a sua vontade seja feita, Senhor. Toda a sua vontade seja feita na nossa geração. Que da mesma forma como o Senhor encontrou esse coração em Davi, o Senhor olhou para ele e viu ali alguém que cumpriria toda a vontade do Senhor na sua geração, da mesma forma que o Senhor olhe para nós, para os nossos corações nessa noite, que o Senhor encontre aqui pessoas que vão cumprir toda a sua vontade na sua geração. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça de nós filhos que expressam o Pai. Que o teu nome seja realmente santificado através das nossas vidas, Senhor. Nós queremos revelar os atributos do seu caráter, Deus. Faz isso, Senhor.
Traz mesmo, Senhor, a realidade do Teu reino de paz, justiça e alegria sobre as nossas vidas, Deus. Que a nossa vida seja realmente uma vida de adoração incessante, Deus. E que isso venha mover o coração das pessoas, Deus, a adorarem esse único Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação, Senhor. Nós queremos nos render totalmente a Ti nessa noite. Que o Senhor seja o Rei dos nossos corações e que em tudo que nós fizermos, Jesus, nós realmente possamos fazer para a Sua glória, Jesus. Não para sermos vistos, mas para que o Teu nome seja levantado e seja santificado, Senhor, através de nós. Em nome de Jesus.